Amigos, hoje o Caioba Game Show devia começar estendendo o tapete vermelho para o desfile da realeza. A gente vai ter a honra de receber aqui o maior jogador da história do futsal masculino e a maior jogadora da história do futsal feminino. Juntos são 13 títulos de melhores do mundo. É com uma salva de palmas aqui que eu recebo Falcão e Amandinha. É como se fosse o Pelé e a Marta das quadras. Tô exagerando? Que moral você me deu, Caião, hein? que bom falar contigo, cara. Que moral, tá maluco. Prazerzão falar com você. Bom estar dividindo aqui a tela, não só com você, mas com dois amigos, que é você e a Amandinha. Sempre bom estar com vocês aqui. Prazer grande também. Amandinha, Prazer grande estar falando com vocês, estar participando desse Caioba Show, né? Game Show. Meu Deus, já tô nervosa, como eu falei pra ti. O Falcão aí, eu sei que ele é fera nos joguinhos. Acompanho ele aí no YouTube. Todo mundo que ele enfrenta, ele ganha. Então eu espero ter um pouco de sorte hoje. Amandinha, deixa eu te falar, o Falcão virou influenciador, entendeu? Agora ele tá muito por dentro desse mundo virtual. Então eu vou fazer de tudo para você ganhar. Você tem toda a nossa isenta torcida, tá Obrigada, bom? obrigada, Caio. A intimidade faz isso, né, Caio? Craque, você tá bem? Pô, saudade de Tudo você, bem, saudade cara. do Saudade amigo, demais. saudade de te ver nas quadras. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Família bem? Tudo bem, Caio. Tudo bem, graças a Deus. Passando por esse momento junto com todos, né? Mas logo, logo passa, a gente tem certeza disso. Estamos vivendo uma história triste, mas é um momento histórico, mas que todos juntos vão passar por essa daí também. É isso aí, cheio de novos projetos. A gente vai falar bastante da tua carreira, da tua trajetória. A Mandinha também, né? Você está em Lages, está com a família. O futsal, nesse momento, como quase todas as atividades, tá vendo a hora de retomar, né? Ah, com certeza. A gente vê aí pelo masculino, né, que conseguiu voltar de certa forma. Então, jogando um dia após outro, de forma difícil. Então, o feminino sempre foi um pouco mais difícil, ainda não voltou praticamente nada. Um campeonato estadual ou outro aí que voltou. A gente torce, né, continua treinando aqui de forma firme para jogar a próxima competição que está por vir, ainda sem datas definidas. Mas como nada é fácil na nossa modalidade, a gente continua dando o nosso melhor sem esperar que nada aconteça. Esse ano não está sendo diferente. É isso aí, já já a vida volta ao normal. Ô, Falcão, como eu sei que você é um gentleman, eu vou começar com a Mandinha, a gente vai começar a passar alguns lances dessa cracaça de bola, gols, um pouco da trajetória. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo e fica atento que no final tem uma pergunta para você, tá? Tá bom, vambora. Mandinha, eu queria, enquanto a gente vê a habilidade que você tem, que é uma coisa fora do normal, fora caneta, desconcertando as adversárias, dando esse show por todos os lugares, tanto no Leoas como na seleção brasileira. Eu queria que você começasse contando um pouquinho do teu início de carreira, né? Da importância do professor André e do projeto do Conjunto Ceará na tua vida. Então, para quem não me conhece, eu sou a Amandinha, né? Eu sou natural de Fortaleza, Ceará. Eu comecei desde pequenininha gostando de jogar futebol, sempre acompanhava meu pai, aonde quer que ele fosse. Sou torcedora fanática do Ceará Esporte Clube, ele me levava para os estádios, sempre fui apaixonada realmente por bola. E desde pequenininha eu sempre fui convidada pelos meus coleguinhas a jogar. Eles não tinham essa questão de, porque eu era menina, eles não me convidarem para jogar junto com eles. Não, sempre que eles tinham oportunidades, eles batiam lá na minha porta, Amandinha, vamos jogar, vamos bater um racha, como a gente chama lá em Fortaleza, né? Aí as coisas foram acontecendo na minha vida e o professor André, botou uma escolinha lá no meu bairro, no Conjunto Ceará, na pracinha UV8, né? Onde até tive o prazer de dar uma entrevista com a Bárbara Coelho, nessa praça onde me mostrou para o mundo, onde iniciou toda a minha trajetória. O André, com certeza, ele foi um grande promissor assim, na minha carreira, porque ele sempre brigou por mim, né? No sentido de, na minha primeira competição, simplesmente queriam me barrar por ser menina, e ele não, ela consegue, ela dá conta, ela treina todos os dias com os meninos, não tem diferença nenhuma, e até uma certa idade, realmente isso não acontece, não tem essa diferença. E graças a Deus ele brigou por mim. Eu tive um exemplo muito bom desde
da minha juventude, e eu acho que toda a minha trajetória, toda a minha carreira, ela é um espelho disso, de muita luta, de muita garra, de muita determinação, de nunca desistir, apesar das dificuldades que a gente enfrenta no meio do caminho. Eu acho que é importante a gente falar isso, primeiro pela referência que você é no esporte, principalmente no futsal feminino. E depois porque a gente está vivendo uma época de quebra de preconceitos, da mulher recebendo tratamento e tendo o espaço que merece. E você sempre levantou essa bandeira, né? Na hora que a gente fala em futsal feminino, o primeiro nome que vem à nossa cabeça é o seu. Você tem ideia da ídola, do ídolo, do tamanho de personalidade que você se tornou e como você influencia essas novas meninas que sonham em jogar bola? Então, um pouco disso eu fui aprendendo com o Falcão, né? Porque eu sempre acompanhei a trajetória dele, a personalidade que ele tinha tanto dentro quanto fora das quadras. E quando eu tive a oportunidade de fazer vários eventos com ele, ver entrevistas dele, eu via o quanto ele se posicionava quanto a qualquer situação. Então, como Deus estava me presenteando de certa forma dentro da minha carreira com esses títulos individuais, eu simplesmente agarrei essa oportunidade e vi um exemplo, né, através do Falcão, a me posicionar também, a lutar pelos objetivos, a lutar por uma modalidade. Se eu via uma oportunidade ali, né, pô, a gente pode ter transmissões, né, pelo Sport TV, então eu vou brigar por essa transmissão, eu vou me posicionar, eu vou ser uma linha de frente, vou tentar motivar todas as outras meninas a brigar por isso também. Eu fui aprendendo isso aos poucos, hoje eu sei, né, a posição que eu me encontro dentro da modalidade, eu sei o que eu tenho que fazer, o que as pessoas esperam de mim. Claro que todos os dias, né, um aprendizado novo na nossa vida, na nossa carreira, mas eu espero estar fazendo o melhor papel possível para tantos e tantos jovens que se inspiram na Amandinha para se tornar um futuro ou uma futura, né, atleta profissional de futsal, futebol e, quem sabe, ter títulos individuais e ser melhores do mundo. Gente, para quem não acompanhou, o ano passado o Globo, hoje o GE. Globo, né, na internet, fez um documentário maravilhoso sobre a vida dela, a história da melhor do mundo no futsal. Quem tiver oportunidade, busca aí na internet, que vale muito a pena. Falcão, ela é só 6 vezes campeã do mundo com a seleção brasileira e 6 vezes eleita a maior jogador de todos os tempos. Tá bom? 6 vezes melhor do mundo, tá bom ou não? Então, Caio, e parece que a gente está falando de uma pessoa de 40 anos, né? Ela só tem 25, 26, né, Mandinha? Eu tenho 26, isso. É isso, né? 26. Então, é uma história que vai ser... que só está iniciando a ser contada, né? Então, realmente, ela é um fenômeno que apareceu. E assim como a gente vê vários atletas de vários esportes, tenho certeza que vai ser única também, né? Como a gente falou, com todos esses números, com toda essa história que a gente tem para contar, parece que a gente está falando de alguém que tem 20 anos de carreira. E não, na verdade, ela só está começando. Ela está aí com 30% da carreira dela ainda em andamento, tem mais 70% ainda. Se ela jogar até quando eu joguei, vai jogar até os 40, 41 anos. Então, realmente é uma referência, como você falou, Caio, não só para o futsal feminino, mas para o esporte feminino, né? Principalmente relacionado ao futebol, que é o futsal, futebol de areia. Então, a Mandinha apareceu no momento da queda da seleção de futebol, né? Que vinha de títulos e de repente deu aquela quedinha e de repente veio a Mandinha para suprir essa sequência dessa luta feminina pela igualdade no esporte, né? Hoje a CBF fez um golaço, né? Com essa igualdade, principalmente das diárias, das premiações em relação às meninas. A gente torce, tem algum movimento para quem sabe o futsal estar dentro da CBF no ano que vem, e aí sim também o futsal feminino surfar nessa onda positiva para que isso aconteça, e ela com certeza é a grande carro-chefe aí para ser a voz, não só jogando, mas como ela falou que, pô, até me usou de exemplo em algumas situações, de poder ter liberdade para exigir as coisas, né? Quantas vezes me ofereceram de eu ganhar mais que os outros jogadores, eu nunca aceitei, então isso me deu liberdade para quando eu pudesse me posicionar, cobrar e que fosse igual para todo mundo. E ela vai ser a grande percussora do futsal, do esporte feminino no geral. Então está muito bem representado pela Mandinha, além de ser a profissional que ela é, a pessoa que ela é também. Então é o seguinte, a Mandinha não dá resposta, tá? É porque a pergunta é sobre você, mas é para ele. Então só depois que ele errar ou que ele acertar, você fala se ele tem razão ou não.
Vamos atrapalhar Craque, ele, é o seguinte... Vamos atrapalhar ele, que tal? Vamos. Tipo NBA, sabe? Que fica com aqueles negócios, quando a pessoa vai para o arremesso livre. Pode começar a gritar, tira o foco. Você manda aqui. Pode deixar. Somos todos a Mandinha. Primeira pergunta é a seguinte. Final do Mundial de 2014. Título da seleção feminina de futsal, a seleção brasileira. Claro que a grande protagonista foi a Mandinha, fez o gol que levou a decisão, que empatou a decisão, para não dar muita dica. Eu quero saber de você, contra quem foi a decisão que o Brasil disputou em 2014? Como você sabe que eu sou teu fã, além de teu amigo, e a gente trata muito bem os convidados aqui, eu vou te dar 3 alternativas, tá? Uhum. A final foi contra a Argentina, a final foi contra a Espanha ou a final foi contra Portugal? A final foi contra Portugal no Paulo Sarasate e em Fortaleza. Te falo a final contra quem, aonde foi. E o Brasil ganhou na prorrogação. Caraca, tirou onda. Amandinha, o cara te conhece mesmo, a gente vai rodar as imagens dessa final. Conta um pouquinho como é que foi ser campeã em casa. Eu vou dizer que ele errou aí, hein? Que eu errei? A final foi contra Portugal, mas não foi em Fortaleza. Essa de Fortaleza foi em 2011. Ah, então tá. Mas a pergunta em si eu acertei. Então. Ele quer se consertar, hein, Caio? A produção vai definir. Mas me conta um pouquinho desse jogo. Então. A pergunta era contra quem que foi, então eu acertei. Acertou. Dois, Então, a gente estava perdendo de 3-1, né? Uma final contra Portugal. A seleção brasileira nunca tinha perdido uma partida, nem sequer um mundial, né? Como nunca perdeu uma partida, era um fato inédito. E, poxa, 3-1 naquela situação, acho que faltava 7 minutos para acabar o jogo. E em nenhum momento, isso que foi o bacana, né? A personalidade de brasileiro, em nenhum momento eu vi a seleção com cara de derrotada, né? O nosso técnico pediu tempo, nos chamou, né? Falou a situação que íamos colocar goleiro linha, o que tínhamos que fazer, primeiro buscar o segundo gol, depois o empate, para buscar uma prorrogação, né? Porque, querendo ou não, 3-1 é um placar, né, que estava seguro ali para Portugal. Já a gente tendo a gente ainda não perdeu, ainda tem muito tempo, futsal ainda dá muitas reviravoltas. Já Portugal não estava dessa forma. Portugal, o semblante delas era como se, tipo, pela primeira vez uma seleção vai derrotar o Brasil, pela primeira vez nós vamos ganhar da seleção brasileira, vamos quebrar o tabu. Elas já estavam se achando, de certa forma, nessa situação e estavam confortáveis. E eu acho que aí foi nossa virada de chave, né? Nós fizemos um gol com a Vanessa, 3-2. Nós fizemos 3-3 no goleiro linha. E faltando 1 minuto para acabar, né? Eu sempre falo que foi um presente de Deus eu pegar a bola na ala que eu mais gosto de 1 contra 1, que é na ala esquerda. E eu acabei fazendo uma jogada individual, né? Fui para cima da menina. E o meu objetivo principal era fazer um passe no segundo pau. Eu sempre gostei mais de dar assistência do que propriamente fazer o gol. Mas naquele momento, por isso que eu falo do presente de Deus, era para mim fazer o gol. Era para eu fazer e tirar a camisa e fazer toda aquela euforia da minha comemoração. Porque quando eu tentei o passe, deu um bate-rebate, a bola sobrou para uma menina de Portugal e logo em seguida um atleta, a Jéssica, deu um combate nessa menina de Portugal e a bola sobrou limpinha para mim no início da área e eu chutei no gol e fiquei muito feliz com aquela situação, porque eu tinha conversado mais cedo com a minha mãe o quanto eu estava feliz de representar o Brasil naquele Mundial, realizar um sonho. Tirei a camisa e só Deus para explicar mesmo a sensação, a felicidade que foi viver esse momento. Você tocou no assunto, né, de tirar a camisa da comemoração, é exatamente isso. Imagina você representar o seu país. Eu acho que o jogo foi em Lages, não foi? Esse jogo aí, se eu não me engano, foi... Como é que eu sou péssima de memória, rapaz? Foi um outro país, não foi aqui no Brasil, não. Ah, foi fora? Foi fora. Ai, agora... Não, mas tudo bem. Eu vou me recordar e eu falo logo em breve.
Mas o que eu achei muito legal é isso. Você está representando o teu país, você faz um gol no último minuto que leva o jogo para comemoração, aí não tem sensualizar, não tem lacração, não tem nada, é espontâneo. É do atleta. Você tira a camisa porque é o auge da felicidade. Só que Costa Rica, Costa pode Rica. dizer Costa que é Rica, se eu não me engano. absolutamente espontâneo. Costa Rica. Boa. E é legal, isso é legal, né? O esporte te permite isso, né? Quebrar barreiras. E foi tão natural o seu que por isso se tornou tão especial a comemoração. Foi demais, Mas, foi demais. Amandinha, E ali, esse Mundial, Caio, ele foi uma virada de chave na minha carreira. Foi algo, assim, transformador mesmo, porque eu ganhei como melhor atleta do Mundial, em seguida eu já ganhei o meu primeiro título de melhor do mundo, e a minha personalidade, com apenas 19 anos, saiu, né, daquela menina sonhadora para, né, uma atleta realmente profissional. sensacional, você é cracaça, mas ele acertou, tá? Não era para começar desse jeito, mas a decisão foi contra Portugal. 3 pontos para o Falcão, que sai na frente aqui no Caioba Game Show. Você não atrapalhou ele, Caio. Agora eu vou... não, calma, tem muito jogo pela frente, calma. Tamo junto, Amandinha. Craque, agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho da tua carreira, vamos rodar gol, todos os gols por onde você passou, campeão em todos os clubes, não foi? Todos os lugares por onde você passou, você levantou um título? Caião, desde do meu primeiro jogo profissional em 95, eu nunca fiquei um ano sem ganhar título com clubes, né? Então, eu passei em vários clubes, em vários momentos da minha carreira, e todos os anos da minha carreira eu fui campeão, pelo menos, de um campeonato. Então, geralmente a gente vê muito no futebol, né? Tal jogador em tal time não funcionou, né? Não ganhou. E eu tive a felicidade de sempre encarar o próximo clube como um novo desafio, principalmente depois ali de 2003, 2004, que a responsabilidade já veio para minhas costas, que foi aquela transição Manuel Tobias para Falcão, e eu tive que assumir isso. Então, cada clube novo que eu chegava era uma nova responsabilidade, era aquilo que eu tinha ganhado nos outros clubes não valeria para aquele momento, até porque era um novo clube, uma nova cidade, um novo investimento. Então, eu sempre foquei muito no ano a ano da minha carreira. E isso transformou em títulos. Teve anos aí que eu ganhei 7, 8 títulos, teve anos que eu ganhei 4, 5, teve anos que eu ganhei 1 ou 2, mas eu nunca passei em branco nos 25 anos de carreira. São mais de 80 títulos e a produção agradece. Na hora que a gente falou, vamos trazer o Falcão e a Amandina, eles falaram, obrigado, porque só tem golaço, tem gol de tudo quanto é jeito, então não tem que ficar buscando na internet. É fácil o trabalho deles, entendeu? Mas o que me chama muito a atenção, Falcão, que, assim, caneta, chapéu, golaço, aquele de letra que você dá é impressionante, mas para mim, que eu acho que é um pouquinho do resumo do que você é como atleta, é aquele da falta que você dá aquela lambretinha por cima da barreira. Porque ali é a tomada de decisão, é o gesto técnico, é o que ninguém nunca fez. Nós nunca vimos, nós vimos dribles dessa forma, mas não um gol direto. Da onde surgiu a ideia? Foi você que, sei lá, natural, pensou, dormiu, sonhou à noite e resolveu realizar no dia seguinte? Conta, como surgiu esse gol meu? Foi exatamente assim, Caio. Eu tenho muito essa coisa. Agora mesmo na pandemia, às vezes eu falo, pô, vou ali, preciso fazer uma coisa nova. Aí eu penso, em 1 minuto vem uma ideia, eu desço lá no prédio aqui, vou lá e faço e já sai de imediato. E eu estava no Mundial em 2012, foi quando eu tive a paralisia facial, e um dia Não fala do Mundial eu de 2012. Peraí. Tá. Pula 2012. Continua, que essa é a pergunta para a Mandinha. Tá. E aí veio essa ideia eu falei, pô, geralmente o goleiro do futsal ele sobe, né, para diminuir o ângulo do chute. E é claro, o goleiro, uma barreira, mas o goleiro subindo, você fica sem espaço para finalizar. E aí eu peguei ali durante o treinamento, um treino de falta, né, de bola parada. E aí eu falei com o Pipoca, que era o auxiliar técnico, não, era o treinador, o Pipoca e o Vander. O Vander era auxiliar, eu falei, meu, eu sei que o treino é sério, posso tentar uma jogada aqui? Eles, pode, claro, vai lá. Aí eu combinei do jogador rolar a bola, eu vim, fiz a jogada durante o treino e saiu o gol. E o pessoal ficou olhando assim, tipo, sem entender nada, sem acreditar, né? Eu falei, pô, funciona, né? Porque se eu bater direto, de repente dá 2 toques, né? Porque eu levanto a bola. Mas se alguém só pisar para mim e eu vim para chutar e fizer a jogada, acontece. E aí depois eu acabei fazendo no jogo exibição, depois eu fiz mais alguns que acabaram acontecendo também. E assim como várias jogadas que eu já fiz, foi de pensar um dia à noite e no dia seguinte tentar executar e acontecer. Então sempre
acho que é um dom, né, que Deus deu, mas que eu aprimorei sempre. Então, tive sempre que transformar o espetáculo em resultado. Então, acho que por isso foi essa grande diferença de visibilidade que o Falcão, né, na terceira pessoa teve. Eu sonho com várias coisas, aí eu tento no dia seguinte e não funciona, tá? Então Deus te deu 2 dons, né? O dom de pensar na jogada e o dom depois de executar com o brilhantismo que você sempre fez. Acho que o Falcão cai um pouquinho, a gente vai rodar. Esse é o gol que eu me referia. Eu acho que o primeiro com a camisa do Galo, se não me engano. Mas essa lambretinha, se a gente puder passar de novo, é sensacional. Você já tentou alguma coisa assim, Amandinha? Olha, eu não sou tão ousada quanto ele, não. Mas quem sabe, algumas coisas acabam saindo naturalmente, né? Eu sempre falo eu acredito que até foi um gol que passou aí, quando a gente estava conversando, que foi um gol de meio que de letra no ar. Eu tenho esse como um gol mais bonito da carreira. Daqui a Quem pouco a sabe gente vai daqui passar para de novo. frente, né? Eu faça mais ou menos parecido, chegar um pouquinho perto dele aí. Porque tá louco, isso aí que ele faz é só ele mesmo. Não, é a capacidade de improviso do Falcão. A habilidade eu acho que os dois têm. Mas, assim, o Falcão proporcionalmente, seria o nosso Ronaldinho Gaúcho em outros tempos, né? Aquele cara que você não sabe para que lado ele vai sair, de que forma, mas ele passa por você. Ele transforma Você em fala, vou arte, marcar né? direito, ele... Porque a lambreta, a caneta em si é arte. E ele não faz isso somente em jogo fácil. Ele faz isso principalmente em jogos difíceis. Isso que faz a diferença. Fazer em fácil, um monte de gente faz. Eu quero ver ele fazer em difícil. Teve até uma, Caio, Amanda, que o pessoal sempre pergunta, você pensa nisso e tal. Então, acho que é uma reação do corporal mesmo, porque teve até um gol que eu fiz em 2014, que o Thiago lança para mim, quase que no escanteio, no bico da área, o goleiro sai na cobertura e eu dou de peito de cobertura lá no outro ângulo, né? Vocês já devem ter visto esse gol. Então não tem como sair de casa imaginando, o goleiro vai lançar, o outro goleiro vai sair, eu vou dar de peito, de cobertura. Isso não é pensado, né? Como o Caio falou, é um improviso, né, Caio? Então isso eu sempre coloco no homem lá de cima, que é dom mesmo, né? Isso não se treina. Então o corpo reagiu naquele momento por uma coisa que eu nunca mais vou fazer e nunca mais fiz. Então eu tenho aí uns 3, 4 gols que o pessoal fala, qual o gol mais bonito? Esse aqui, porque esse aqui eu não vou fazer de novo. Esse aqui, porque esse aqui só aconteceu uma vez, né? Que é aquele gol contra a Zâmbia, que a bola vem e eu dou meio que de chaleira por cima do goleiro. Então é um gol único, não vai sair de novo. Então são coisas realmente de improviso que não são treinadas, né? Então, fora tem os treinos, a lambreta, caneta, bicicleta, você treina e o corpo reage quando precisa, mas essas outras jogadas que são únicas é totalmente improviso. Amandinha, deixa eu te fazer uma pergunta então agora sobre o Falcão. Eu tive que interrompê-lo para ele não entregar, né? Se bem que se ele entregasse eu não ia ficar chateado também. Obrigada, né? Caio, obrigada. Mas é o final do Mundial de 2012. Jogo histórico, jogo em que ele ajuda o Brasil a passar com uma paralisia facial. E a gente, depois da resposta, vai falar um pouquinho mais com ele sobre esse jogo. Mas eu queria que você me dissesse contra quem foi essa partida. Foi contra a Espanha? Foi contra a Argentina? Ou foi contra Portugal? Então, vamos lá. Depende, né? Porque ele jogou 2 jogos com a paralisia facial, que foi contra a Argentina e contra a Espanha, e os 2 ele fez gol. Mas se for para colocar um, né? Eu vou colocar a Argentina, que ele fez gol no tempo normal e fez gol na prorrogação. E além de tudo, se eu não me engano, foi nesse jogo que o cara botou o dedo no seu olho bom, Falcão, ou foi na final mesmo? Foi nesse. Eu acabei de entrar, invadi o torcedor, eu com o lado paralisado. O torcedor foi me abraçar e ficou o dedo no outro olho ainda. Foi. Só para ajudar. Conta como foi essa história, a gente vai rodar. É impressionante, Falcão. Você entra com uma paralisia facial, com uma limitação não só na visão, mas dos movimentos também, né? Você não conseguia mexer os músculos de uma parte do rosto e faz gol e ajuda o Brasil a passar de fase, depois vem o título. Cara, o que deu na tua cabeça para jogar desse jeito? Porque a qualidade a gente sempre soube que você tinha. Que se você tivesse em quadra 50%, você ainda seria melhor, no mínimo igual aos outros.
Como é que foi? É o grande jogo da tua vida? É o jogo da superação? Quando você faz as suas palestras hoje em dia, que você está arrebentando aí no YouTube, pelo mundo afora, todo mundo acho que tem a curiosidade de saber desse jogo, né? Verdade, Caio. Uns 5 dias antes eu tinha acordado com o lado totalmente paralisado, né? Eu acho que o estresse, que eu tive uma lesão na panturrilha no primeiro jogo do Mundial, e o Mundial é tiro curto, né? E eu acabei ficando lá para tentar recuperar. Então, Tailândia, televisão você não tem o que assistir, internet não tem o que se tem hoje, né? E sem saber se tudo aquilo ia valer a pena, né? E aí eu acordei com o rosto paralisado. Imagina, uma seleção brasileira, Copa do Mundo, ali estão os melhores. O treinador olha, um cara com a cara paralisada, com a perna machucada, não é opção para jogar, né? E eu assinei um termo de responsabilidade, né, para poder jogar aquele jogo. E o Brasil estava perdendo de 2-0, né? E até o pessoal do banco mesmo, os jogadores falaram com a comissão técnica será, mas se eu colocar e vai 3-4-0, acaba. E quando faltavam ali 10 minutos, já não tinha mais, a gente via que a bola não ia entrar, né? E aí foi quando resolveram me colocar, que foi para bater essa falta. Logo que eu entrei, o torcedor invadiu, encheu o dedo no meu outro olho ainda. E aí eu saí com colírio e tudo. Não, absurdo. Aí logo depois eu voltei, faltando 8 minutos e meio. Primeira bola, o Neto fez 2-1. Aí eu fiz o gol de empate, faltando 3 minutos para acabar o tempo normal. E na prorrogação eu fiz o gol da vitória. E depois contra a Espanha isso acabou acontecendo também. Então realmente é uma história... O Marcelo Rodrigues e o Daniel Pereira chorando durante a transmissão. Então eu sempre falo para todo mundo que é uma história também única no esporte, né, cara? Isso que me deixa muito feliz e realizado de ter algumas histórias únicas, assim, né? Você não vai ver um outro atleta numa Copa do Mundo que tenha acontecido isso. Então isso me deixa muito feliz de ter feito essa história com o meu esporte, que é o futsal. Não, vocês são únicos, vocês são craques. Amandinha! Resposta certa! Você ajudou ela nessa, tem. Não, a primeira pergunta, né? E esses VTs de introdução, a gente trata super bem vocês para vocês se sentirem à vontade. Agora a produção começa com as coisas difíceis, entendeu? A primeira parte do programa é de homenagem. Então vamos agora para o jogo das sombras, que é o seguinte. Vocês estão com papel e caneta aí na mão, né? Sim. Estamos. Tá, eu vou colocar 5 sombras de comemorações de grandes jogadores da história do futebol mundial. Eu acho que vocês vão matar umas 3 aqui, tem 2 que são bem difíceis. Não respondam, tá? Escrevam no caderno, porque se vocês disserem a resposta, vocês vão estar dando de bandeja para o Falcão ou para a Amandinha. Então, por favor, escrevam. Pode colocar pela ordem, coloca 1, 2, 3, 4, 5 e vai chutando ali. 1 minuto no cronômetro para vocês me dizerem, e você de casa vai brincando também com a gente, quem são estes jogadores. Pode ser jogador atual, jogador que parou de jogar, mas são comemorações marcantes, né? Que na hora que a gente colocar os jogadores, de fato, vocês vão falar, pô, é verdade, eu lembro desse jogo. Ô, a minha imagem tá me trollando aqui, hein? Ó, Mandinha. Ô, Sério, não tá aparecendo aqui pra mim. Peraí. Não tá aparecendo pra você? Porque a minha imagem ficou grande, sabe? Eu inteira. Ah, você não tá vendo nada? Peraí. Ou você não tá aparecendo só o 5º jogador? Na verdade, tá aparecendo somente eu. Então, peraí. Produção, tem como a gente consertar isso aí? Não tem como. Não, você não tá nenhuma imagem. Clica na tela, Amandinha, para ver se de repente aparece. Falcão, quantos você acha que você matou aí enquanto a Amandinha tenta consertar, ver se aparecem as imagens para ela? Sem falar quem são, mas quantos você acha que você matou? De certeza, só 2. Quais? O 1 ou o 3 e o 5? O 3 e o 5. O 3 e o 5. O 1. Se você perguntar para os teus filhos, para a galera do Fortnite, eu acho que dá para matar. 2 e o 4 eu são não vou saber. complicados.
Apareceu, Amandinha? Mas são tudo brasileiros? Vamos lá. Brasileiros, só 2. Ah, então tá. Então esse é o problema. Eu acho que, Cara, coincidentemente, é o 3 e o 5, os 2 que você matou. Sim. ó, vou tentar mandar um. Na verdade, tá aparecendo eles como uma bolinha pequena, entende? Uhum. Ó, Você consegue vou mandar uma foto aqui pelo pra celular? vocês, ó. Mandei uma foto aí Tá, pro Roberto pra ele ver mais ou menos como que tá aparecendo. tá. A gente só tá tentando resolver, Falcão, porque ela não tá conseguindo ver as imagens direito no computador. Quero nem Mas saber. 2-0 pra mim. Ei, pelo menos 2 aí eu sei, hein? Então são os mesmos 2. você já conseguiu identificar, Mandinha? O 3 e o 5, acho que vocês vão matar os 2. O 1 eu achei que vocês matariam também. O 1 não é difícil. Vou dar uma dica, hein? Ó, o 1 é um jogador ainda em atividade. É um gringo, mas é um jogador em atividade. O 2 e o 4, como atletas de futebol, eles, como jogadores, eles já pararam. O 2 é difícil. O 4 é um... Deixa eu ver, a Mandinha tem 26 anos. Isso significa que ela é... Não, Amandinha, eu acho que o 4 não é da tua época, Ah, o não. 4 É um você acha que eu vou pouquinho... errar. O 2 é muito difícil. É um cracaço, que na hora que a gente olhar, vocês vão falar, putz, sou fã desse cara. Dá pra matar. O 4 é complicado. Caio, quem 4 é mais sabe complicado. desligar e ligar novamente aqui, será que não dá certo? Produção, o que vocês acham aí? Porque Tá, então enquanto a gente tá reconectar a Mandinha, eu vou bater um papo com o Falcão. fechado. Craque, vem Oi. cá. Na tua época, a Espanha, eu acho que era o grande adversário a ser batido, né? Quem dividia aí as grandes decisões com o Brasil. Continua assim? Quem hoje é o adversário que pode tirar a nossa hegemonia? Caio, em 20 anos de seleção, nenhum confronto Brasil e Espanha na minha época, ninguém venceu o outro por mais de um gol de diferença. Incrivelmente, nunca. Sempre foi um gol de diferença para um, para outro, foi para os pênaltis, foi para a prorrogação. Então, no meu, sempre foi a Espanha. A Argentina, atual campeã, né, do mundo e venceu o Brasil recentemente, agora em janeiro aqui no Brasil também. É um time mais, é uma seleção mais homogênea, assim, né? Todo mundo, um monte de jogador nota 7 que jogam nota 7, né? Então, mas pela liga que a Espanha tem, pela liga que a Rússia tem, hoje o Cazaquistão naturalizando alguns jogadores, então eu acredito que cada vez o nível que tinha da minha geração de várias seleções caiu e algumas outras seleções melhoraram. Então hoje eu acredito que tenha 8 seleções no mesmo nível para ser campeão do mundo. Antes o Brasil e a Espanha era acima de todos os outros, depois vinha ali mais 4 seleções no segundo escalão e depois tinha um equilíbrio mais embaixo. Mas hoje essa supremacia que tinha Brasil e Espanha, ela desceu e os outros subiram, então equilibrou bastante. Hoje é difícil você falar de um ou dois, hoje tem vários adversários para seleções. Eu acho que é muito por conta dessa naturalização que você falou, né? Você pega a Itália, tá cheio de jogador brasileiro, a Rússia a mesma coisa. Mas e aqui no Brasil? A gente sabe da tua idolatria que é mundial, de vocês dois, cada um no masculino e no feminino. Tem o Ricardinho lá de Portugal, né? Que talvez hoje seja o maior jogador do mundo e que faça essa sucessão depois que separou. Mas e aqui no Brasil, você acha que tem alguém que possa carregar a seleção? Quem que você destacaria? Tem um grande nome no futsal masculino? Então, em relação ao mundo em si, o Ricardinho trouxe, né, manteve esse jogo bonito, né, de resultado. O Ferrão ganhou agora pelo site como o melhor do mundo, mas são jogadores já beirando os 35 anos, né? Mas no Brasil, durante vários anos, sempre apareceram jogadores que colocavam, esse é a nova esperança, é o novo jogador, é o novo Falcão. E alguns passaram por isso e foram embora, né? Hoje eu vejo
porque é uma sequência de coisas, né, Caio? É ganhar títulos, é fazer gols importantes em finais, é saber dar uma boa entrevista. Eu acho que é um conjunto geral para que você seja um ídolo. Agora, para você ser um grande jogador da seleção, hoje tem o Leozinho, que joga aqui na Magnus, que ele conversa muito comigo, ele é muito irreverente, ele é um jogador que também não escolhe jogo para fazer suas jogadas. Claro, precisa provar ainda, tem o Leandro Lino também, que já passou por essa etapa, é um grande jogador, mas eu acho que a grande aposta de momento para um futuro, para chamar o público de fora do salonista, né? Porque o futsal tem aquele público fiel, e eu acho que a minha geração conseguiu trazer um público mais amplo, né? Então, eu acho que o Leozinho é um jogador para trazer esse destaque aí para um público fora do futsal. Legal, porque você falou um negócio importante. Não vai existir um outro Falcão ou uma outra Amandinha. Cada um vai ter o seu tempo, as suas características, e muitas vezes esse tipo de comparação atrapalha o cara, atrapalha a atleta, porque você traz o peso de ter que fazer algo parecido com o que vocês fizeram. E cada um tem as suas características, a sua personalidade. Então é importante não a gente falar em legado no sentido de comparar jogadores, mas sim reverenciar os novos talentos, dar visibilidade, porque o Brasil é celeiro de craque no esporte, não só no futsal ou no futebol de campo, é assim no vôlei, é assim em todas as modalidades, né? E a gente está aqui justamente para divulgar, para dar espaço para que surjam novos Falcões e novas Amandinhas. Produção, só me fala uma coisa, Amandinha, tá tudo ok? Você conseguiu ver a sombra? Tá tudo certo. Vai botar novamente ou não? Vou colocar para você. Se fosse o Falcão, não colocaria. Para você, eu vou colocar. Cara, para mim, os mais difíceis são 2 e 4. O número 5 aí... É isso aí. Não, o número 5 aí tá claro que é o Pelé. Eu acho que é o Dunga. Não é não, Falcão? Eu escreve acho aí. que você já marcar. Cara, esse 4 aí, muito difícil. Tô gostando desse. É difícil. E eu não vou nem dar dica, porque se eu der a dica, se eu disser a nacionalidade dele, talvez o Falcão mate. Não, fala pra ele, não. Não, acho que eu vou parar por aqui. Do 4 ou do 2, você tá falando? Do 4. O 2, eu vou dar uma dica. O 2, vai. Porque o 2, o 2 é presente, não joga mais, mas ainda é notícia no mundo inteiro. Repara a silhueta, gente. Repara os detalhes, a cabeça. Talvez aí tenha algum indicativo de quem possa ser o número 2. O 3 e o 5 eu tenho certeza que vocês vão matar. O 1 é um grande personagem dos videogames, esse tipo de comemoração também. E o 4, aí o 4 é complicado. Anotaram? Escreveram as respostas? Eu vou só de um. O 2 eu vou chutar, pronto. Caraca, o 2 é... Tá. O 3 e o 5 vocês dois fizeram, certo? 1, 3 e o 5 eu fiz. Tá bom. Primeiro, Falcão, quem é o 3 e quem é o seu 5? O 3 é o Gaúcho e o 5 é o Romário. Aqui. Você chutou mais algum? Eu chutei o 2. Que você escreveu quem? O Henry. Henry. Tá bom. Amandinha, quantos você chutou? Na verdade, eu não fiz o 2 e o 4. O 1, 3 e o 5 eu fiz. Quem você escreveu em 1, 3 e 5? 1, eu botei o Griezmann, o 2, o Ronaldinho, o 5, o Romário. 3, o Ronaldinho, 5, o Romário. Isso. Eu vou colocar as respostas, então. O primeiro é um clássico do Fortnite. Quem tem filho pequeno como eu sabe que essa é a comemoração do Griezmann. O 2 eu ainda dei a dica da careca, do formato. 3, Ronaldinho. 4, Roger Milá, dificílimo craque da seleção camaronesa. 5, Romário. Amandinha! Vamos! 3 pontos para nós. 3 pontos. Por que para nós, cara? Por que para nós, cara? Mais forte que eu. Tá certo. Ó, vambora. Amandinha 6-3 no Falcão, no jogo das sombras. Cada brincadeira vale 3 pontos, tá? Agora a gente vai para o Desenhando Escudos.
que eu vou falar um símbolo no nome de um time, vocês vão desenhar o símbolo para mim. Então eu vou levar em consideração o que mais chamar a atenção. Então pode ser o formato, as cores, o ano de fundação, estrela, bola, enfim. Desenhem da forma como vocês quiserem. Eu só peço para que vocês não colem, como vários safados que participaram do Caioba Game Show fizeram, entendeu? Kaká, Roberto, esses caras de pau que o Falcão conhece bem lá dos Gigantes, esses caras que ficam roubando, olhando para o lado, assim, descaradamente copiando o computador, tá? Cada símbolo vale 3 pontos. Para cada símbolo eu vou dar 1 minuto. E para começar, eu quero que vocês desenhem para mim o símbolo de um gigante da Itália e da Europa. Eu quero o símbolo do Milan. 1 minuto na tela. Falcão, para de olhar para frente, cara de pau. Olha pro papel. Eu não tô olhando porque eu não sei. Ó, só no nosso grupo tem o Kaká, que jogou lá. Eu sei o Cafu, disso, mas eu sou... o Dida. Eu não posso pedir um celular emprestado aqui para minha esposa? Não. Manda um beijão para ela, Falcão. Sim. Põe aí para mim símbolo do Milan. Mentira, ela nem tá aqui. Amandinha, o Roberto Carlos, eu falava do Milan, ele fazia assim: do Milan, símbolo do Milan da Itália. Repetia tudo. Pra Até a Siri. Robertinha do lado. A filha dele falava: pai, Milan, né? Ele falava: Milan, né, Caio? Milan. Nossa, mas é um brincalhão. Eu tentei aqui. Ah, não. Coloca o máximo de detalhes que vocês levam em consideração, formato, tudo. Faltam 5 segundos. Nossa, que bosta. Tá. Eu terminei. Eu não vou tentar mais que eu não sei. Eu terminei também. Então tá bom. Eu vou pedir para vocês mostrarem aqui para a câmera, só para a gente dar uma olhada no símbolo do... Amandinha primeiro, vai. Peraí, deixa eu ver. Pra cá. Um pouquinho. Pra cá. Isso. AC Milan. O que significa vermelho e preto? São as listras? As cores das listras ali. Tá, porque você está sem as canidas, estou só explicando Isso. que são listas vermelhas e pretas. Isso. Deixa eu ver o seu, craque. O meu tá fantástico. Tá. Mas pelo menos direcionamos o meu tá pro mesmo. Foi o mesmo. O formato os dois acertaram. Né? Esse formato Eu sou um desenhista. arredondado. Pode me tirar da tela? Coloca o símbolo do Milan. Ó. Qual que ficou mais parecido, Produção, será, pra galera aí? Nossa senhora. Ó, o Falcão acertou o ACM. A Mandinha acertou as listras, né? As listras vermelhas e pretas. Os dois acertaram o formato. Falcão, põe um pouquinho mais pro lado, que sumiu o teu símbolo. Aí. Rapaz. Tá difícil, hein? Que desenho fantástico, hein? Produção. Eu acho que é a Mandinha, né? Eu também acho. Sendo bem sincero, eu também acho. Amandinha, mais 3 pontos para você. Só queria... Eu estava vendo o seu documentário e me chamou muito a atenção uma declaração que você deu, porque eu imagino que você tenha recebido muita proposta de jogar fora do país. Por que você nunca saiu? Você mudou de ideia? Você permanece pensando da mesma maneira? Conta um pouquinho pra gente. Então, Caio, na verdade, eu estou buscando construir a minha história aqui no Brasil, né? Muitas vezes eu já falei isso em algumas entrevistas, até mesmo para o Falcão. Me inspiro muito na carreira que ele teve aqui, a história que ele fez no nosso país. Ele mesmo fala, né, que com os patrocínios que ele conseguiu se manter aqui no Brasil. E eu tento buscar da mesma forma, porque eu amo jogar no Brasil, eu amo lutar pela modalidade aqui no Brasil, e nunca me senti tentada a ir jogar em uma Europa, a ir jogar fora do país, etc. Mas, né, a gente sabe que
ninguém sabe o dia de amanhã. Possa ser que isso venha a acontecer, possa ser que eu tente casar uma situação entre jogar metade da temporada em um e outro, porque justamente quando lá acaba a temporada, aqui está na metade, né? E você consegue jogar algumas competições ainda aqui no Brasil. Quem sabe pelo desafio, quem sabe pela parte financeira também, né? Lá fora paga muito mais do que aqui no Brasil, e com essas condições de pandemia que aconteceu no ano de 2020, realmente as coisas não ficaram fáceis, mas eu sempre busco, né, a direção de Deus para principalmente ser feliz dentro do esporte, para construir e continuar fazendo a minha carreira da melhor forma possível, não só dentro das quadras, não só em títulos, mas questão de vida mesmo, financeira, e conquistar os meus sonhos, né, no sentido material também. E é isso, não se sinta acanhada, não ache contraditório se vier uma proposta e você resolver aceitar. 6 vezes melhor jogadora do mundo, ex-campeã pela seleção brasileira, tudo que você já lutou pela modalidade, chega uma hora que a gente precisa de um retorno também, né, gente? De patrocínio, de estrutura, e você já fez muito pelo futsal, seja aqui no Brasil, ainda no Leoas, ou fora do país, cara, você tem o direito de escolher o que é melhor para a tua vida e para a tua carreira. Depois eu vou explorar um pouquinho disso com você também, Falcão. Mas vamos para o nosso segundo símbolo. Agora é um time do Brasil. Agora Falcão, é uma colher de chá para você, tá? Vai dizer que é bem onde o time que ele jogou. Não acredito. Eu vou dar 1 minuto para vocês desenharem para mim o símbolo da Portuguesa, de Desportos, aqui de São Paulo. Nossa, isso foi longe, hein? Da Portuguesa, Portuguesa, velho. Meu Deus. Portuguesa e Desportos, eu sei essa. Você chegou a fazer teste lá? Você passou pelo campo lá, Falcão, não? Não sei. Eu joguei lá, joguei não, né? Eu profissionalizei, o ataque era eu e Ricardo Oliveira, 2002, e só que eu fiquei lá 3 meses, não recebi nem um centavo, o Brasileirão ia começar, e aí eu acabei saindo, acabei indo embora. Meu pai me pegou, porque eu fiquei 3 meses, não peguei um centavo, então isso atrapalhou bastante. Nossa Luzinha, querida, tradicional, que está lutando para voltar à elite do futebol paulista. Eu falei que era colher de chá, mas eu achei que ele não ia lembrar mesmo do símbolo, tá, Mandinha? Por isso que eu pus, que se eu tivesse certeza que você não punha. Mas eu não lembro direito mesmo, Caião. Eu lembro que tem um símbolozinho lá e é isso. Dá dica aí, vai. Não, se eu der essa dica, a Mandinha vai pegar. Calma. Vai. O tempo já acabou, mas eu vou dar mais 10 segundos, porque eu estava batendo papo com o Falcão, então eu roubei um pouquinho de tempo para ele. Você me roubou. Não, pode falar um pouquinho. Enquanto isso, Falcão, se não for te atrapalhar, queria que você falasse um pouquinho da tua passagem no campo. Você acha que você poderia ter insistido um pouquinho mais? Você é o Pelé do futebol de salão. Você acha que faltou sequência? Tem a ver com aquela discussão? E aí, enfim, você sentia vontade para falar ou não do Leão? Me conta um pouquinho da tua passagem pelo futebol de campo. Caio, na verdade, minha passagem pelo futebol ela começou desde moleque, né? Eu joguei 5 anos no Corinthians, na base, e nesses 5 anos eu passei pelo campo 7 vezes. Então eu ia, ficava 2, 3 meses e voltava só para o futsal, aí a diretoria do campo vinha com planejamento de carreira para mim, e meu pai queria que eu jogasse futebol, então eu ia de novo, ficava 3 meses, e aí ficava cansativo, estudar futsal, futebol, voltava para as quadras, aí teve uma Copa São Paulo de Juniores que eu era juvenil titular, e eu lembro que liberaram para passar o Natal em casa quem era de São Paulo, e voltar no dia 26, e aí eu fui para passar o Natal, viajei com os meus pais e não voltei. Então, assim, eu nunca gostei. Amandinha, não pode desenhar mais, Não, hein? não, eu tô só falando das cores aqui, eu não tô desenhando mais, não. Fala, Falcão. Não rouba não, viu, Amandinha? Não, pode deixar. E aí depois apareceu a oportunidade em 2001 com o Palmeiras, Caio, que eu também fui. Só que assim, o fato de eu ter o plano B, que é o futsal, eu sempre ia querendo voltar porque é o que eu gosto, que eu nasci para fazer. E aí eu tive no Palmeiras 10 dias, eu queria fazer um DVD daqueles 10 dias no Palmeiras, foi absurdo o que eu fiz naqueles 10 dias nos treinos, nos jogos treinos.
E aí eu lembro que meu último jogo era um sábado, meu último treino era um sábado, o Palmeiras jogou no domingo, perdeu para a Ponte Preta 5-1 e o Marco Aurélio caiu. E o Marco Aurélio que ia dar o aval da minha contratação. Aí eu lembro que o Palmeiras contratou o Celso Roth me ligou, só que aí o Banespa já não me liberava para sair mais 10 dias, né? Porque, queira ou não queira, eu era funcionário do clube e tinha que jogar. Só que eu já tinha feito o que eu tinha feito aquela semana, era só chegar alguém e fazer o contrato. E quem me levou foi o Ademir da Guia. Foi a única vez que ele levou um atleta. E aí eu lembro que tinha alguma coisa, o Ademir da Guia com o Américo Faria, daí não teve um acerto financeiro também, porque os números daquela época são diferentes dos números de hoje, né, Caio? Às vezes você perder ali 1.000, 2.000, pô, você não ficou por 1.000, 2.000, mas era muita diferença naquela época, né? Aí logo depois, a Portuguesa, que também me chamou para ir, me profissionalizei, o ataque era eu e o Ricardo Oliveira, fiquei 3 meses, acabei não recebendo, voltei para o futsal e sempre que eu voltava eu ficava feliz de estar voltando. E no São Paulo a mesma coisa, o São Paulo fiz aquela estreia que eu fiz, teoricamente, para quem está bem intencionado, a tendência no outro jogo é você jogar um pouquinho mais, e sem explicação no outro jogo eu já nem me troquei, uma estreia que eu fiz, do jeito que eu fiz, mexeu com o futebol inteiro. Qualquer treinador vai te pôr para jogar. Você jogou 10, você vai jogar 15. Ou você... No próximo jogo eu não estava nem relacionado. Então, o jogador do presidente. Então, virou aquela coisa pessoal sem eu nunca ter conversado com o Leão. Nunca falamos sobre isso. Nem quando eu jogava lá. Deu 3, 4 meses de uma situação que me incomodava. Eu tinha acabado de ser melhor do mundo. E, de repente, eu não estava nem sendo relacionado. E eu sabia que eu podia estar sendo relacionado. No quarto, quinto mês, eu resolvi voltar às quadras. E mesmo assim o São Paulo me deu 3 anos de contrato para que eu continuasse, porque o Milton Cruz via o que eu rendia, a comissão técnica acompanhava os treinos, então eu sabia que eu podia jogar naquele time, Caião. Aonde eu chegaria eu não sei, mas voltar às quadras me deu uma alegria interna muito grande, então logo em seguida o São Paulo foi campeão mundial, e eu não estava assim, poxa, eu poderia estar ali, eu estava torcendo para os caras, estava feliz da vida do time estar sendo campeão, mas eu estava feliz de estar fazendo o que eu nasci para fazer. Então, eu nunca tive essa, nossa, eu podia estar ali. Então, sempre fui muito bem resolvido em relação a isso. Perfeito. E o futsal agradece. Você alavancou várias gerações e a gente, com orgulho, olha para o futsal. O Brasil teve grandes jogadores, né? Manuel Tobias, eu venho da época do Jackson, jogava pra caramba. Enfim, Sim. Você falou de alguns meninos agora que estão surgindo, mas a gente tem o melhor do mundo. A gente tem a maior do mundo. E o Caioba Game Show tem a honra de ter vocês dois como convidados. E agora que eu já elogiei bastante vocês, deixa eu ver o símbolo da Portuguesa, vai. Eu vou confessar uma coisa. Antes de começar o programa, né? Eu acabei vendo alguns símbolos, algumas coisas. Eu tentei, né? Vamos ver, estudar alguma coisa. Aqui tá as cores, mais ou menos, que eu acho, né? Que é branco, laranja ou vermelho, não sei, e verde da Portuguesa. E eu... Eu tô gostando de vocês, que vocês estão explicando. Tá bem didático, assim, o desenho de vocês. O meu seria até feio, né? Porque eu passei por lá, fiquei 2 meses, eu sou um fã do futebol, principalmente de São Paulo. Eu sei que tem a famosa Cruz de Malta, que quase que eu falei por causa do... É o Vasco e a Portuguesa, né? E aí eu lembro mais ou menos, eu sei que é verde e vermelho, e aí eu não sei se tem escrito em cima aqui, Portuguesa de Desportos e tal, mas tá aí. Não, mas você foi bem, você pode ficar orgulhoso que a gente vai colocar o símbolo da Portuguesa na tela e você vai ver que ficou bonito. O formato ficou muito parecido também. Pode colocar o símbolo da luzinha. Amandinha, eu sou um baita desenhista. Essa ele levou. Tudo bem, tudo bem. É justo. 3 pontos para a Amandinha no Milan, 3 pontos para o Falcão na Portuguesa. Placar na tela, como é que tá a nossa brincadeira? Eu tô ganhando. Não. Eu que tô, né? 9 para a Amandinha, 6 para o Falcão. Então tudo se decide agora no jogo dos emojis. Emoji é uma das brincadeiras que o meu filho mais gosta, que os amigos dele adoram aqui no Caioba Game Show, que é aquelas mensagens que você manda no celular, sabe, cheio de carinha. Então, hoje são 3 grandes personalidades do futebol. Cada resposta vale 3 pontos, então você tem a oportunidade de virar o jogo, tá, Falcão?
ou da E gente é o mesmo ganhar, esquema, tá? põe 1, 2, 3 aqui, põe a resposta ou vai sair um por um? Não, põe 1, 2, 3 que a gente vai colocar as 3 imagens juntas. Não que você esteja Tem torcendo uma por que ele, né, Caio? Que ele vire, né? Não, não. Não, eu sou muito... Ele só vai contra, Amandinha. Quando você tem intimidade, você sempre vai torcer pro outro, porque ele tá Claro, conquistando claro. a sua amizade, que a minha já tem, entendeu? Eu sou muito transparente, eu sou muito isento aqui. É a oportunidade do Falcão virar o jogo, porque são 3 figuras, ou da gente decretar a vitória, Mandinha. Vamos lá. Da gente. Eu confesso que desses emojis Um aí, ó, minuto na tela. Vamos lá Cadê? colocar, então, para vocês matarem. Quem são esses 3 personagens do futebol mundial, Nossa, tá? é jogador? É como eu sou ruim time? É o quê? disso. Pode ser jogador, pode ser jogadora. O primeiro, ó, tem um noivo, uma noiva e uma igreja. O segundo tem um animal, um gato ali na tela. O terceiro tem uma onda com um joinho, né? O mar com um joinha. Eu vou falar uma coisa para vocês. Dá para matar os 3. O terceiro, os 2 têm a obrigação de matar. E o segundo é fácil também. A produção foi boazinha com vocês. Matou os 3, Falcão? Eu não matei nenhum, cara. Nem eu. Cara, Eu sou horrível nisso. Nenhum dos 3? nenhum dos 3. Você sabe que a galera da produção, né, o Veloso, o Luiz, o Falcão, toda a nossa galera aqui, o Winter, eles são criativos, né? Então, eles dão umas viajadas de vez em quando, mas eu diria para vocês que dessa vez eles foram legais, cara. Ó, Cara, mas eu não fiz dicas, nem ideia, assim, ó. O O 2 primeiro, eu dei uma dicas. chutada. Tá. É, O 2 é um animal, então é bastante sugestivo. sim, sim. O primeiro, o desenho, enquanto eu falo, pode colocar na tela para a galera de casa brincar também. O primeiro, Falcão e Amandinha. O que lembra vocês um noivo, uma noiva e um altar? Talvez aí vocês encontrem a resposta. E o terceiro, essa dica é boa, hein? Corta. Podem ser as sílabas de uma grande personalidade. Entendeu? Você vê o primeiro desenho, tipo o jogo da mímica, sabe? Você olha o desenho, corta uma parte, olha o segundo, completa e temos um nome. Primeira característica, segundo, é um animal, acho que essa é a maior dica que eu posso dar. E o terceiro, cortando as palavras, você chega... eu não posso nem se é masculino, se é feminino, vou parar por aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. A produção me autorizou a dar mais uma dica. O primeiro e o segundo são 2 gringos que jogam no Brasil. 2 jogadores não brasileiros que atuam aqui no Brasileirão. O segundo eu matei. Tá? O segundo eu matei já. Tá. Já pode parar de dar dica não. do segundo. O primeiro eu vou pensar agora. Amandinha, vamos, Amandinha. E o terceiro, não? O terceiro, não. Tá bom. Amanda, alguma coisa? Conseguiu? Cara. Tô pensando nos gringos aqui que jogam no Brasil. Sabe o que eu acho, sinceramente? Que a Amanda, ela gosta tanto de você, Falcão, que ela quer que o Caioba Game Show acabe. Entendeu? Ela tá te dando de bandeja. É que essa aqui vale 5 pontos, né? Caramba. Então, ó, vamos lá, Falcão. Me conta qual é o nome do número 2, porque a Amandinha quer chutar? É uma comemoração do jogador? Não, é o nome dele. Ah, já sei. Já sei o 2. Pô, Caio, também demorou um ano.
Eu sei. Não, mas eu não falei nada. O primeiro eu acho que eu sei. Então, beleza. O segundo. O primeiro não. Primeiro não. O segundo. Tá bom. Quem você acha que é o segundo? Eu, né? Primeiro. Eu acho que é o goleiro Gatito Fernandes lá. Falcão, quem você pôs no segundo? Gatito. Gatito Fernandes. Peraí. Aí. 1 e 3. Cara. Vocês querem chutar? Não? Então. Eu não faço ideia. Mais difícil, tá? O primeiro é mais difícil? O primeiro é mais difícil. Um noivo, uma noiva e uma igreja. Um gringo que o nome lembre um noivo, uma noiva e uma igreja que atua no Brasil. O terceiro é criativo, tá? O nosso Veloso, Amandinha, foi inclusive quem participou do seu documentário no GE. Globo. Parceiraço, ele faz o Fio e o Phelps lá do Que Jogada, ajuda aqui no Fenômeno. No Bola Quadrada, gênio. O terceiro, na hora que eu falar para vocês, vocês vão falar, nossa, claro, como é que eu não matei? O terceiro, qual é a Falcão, dica? quer chutar? Qual a dica do terceiro? Putz, o terceiro... É a união, né? O máximo que eu posso dizer é enxerguem essas ondas, eu né? Posso chutar o terceiro? Vocês dois podem chutar o que vocês quiserem. Eu chutaria... Mas espera aí, escreve. Tá. Espera, Amandinha. Tá. Falcão. Ai, meu Deus do céu. O 3? Você que tá não faço a menor ideia. Nada? Não faço a menor ideia. Então, Amandinha, dá a sua resposta. Quem que você acha que pode ser o... Eu acho que pode ser Neymar. Boa linha de raciocínio. Mas não é o Neymar. Eu vou dar as respostas. O primeiro, um noivo, uma noiva, uma igreja, casar, diz. Ah, claro. Gatito, depois acertar. O terceiro, o mar. Não acredito. Tá. Entendeu? Mar. Tá. Isso daí só pode ser coisa do Caio mesmo. Só pode ser coisa do Bananão, isso daí. Ô, craque, eu fico brincando, eles me mandam os desenhos, eles me mandam tipo 10 emojis, o que eu me divirto, cara. Eu printo a tela, saio falando com o João, falo, João, o que você consegue matar aqui? É com muito orgulho que eu digo que a Amandinha leva o Caioba Game Show de hoje, apesar de toda a minha isenção. Mandinha! Obrigada, Caio, pela torcida. Tenho certeza que o pessoal nos bastidores torceram por mim aí também. Você não tem a dúvida. Cara, o Falcão tudo tem que traíra, perder viu, Mandinha? O Falcão tem que perder alguma coisa, só veja ele ganhar. É muito troféu. São mais de 80 títulos na carreira, 7 vezes o melhor do mundo. Poxa, a gente tem que tirar ele da zona de conforto. Agora tem 27 milhões de inscritos no canal dele no YouTube. Tá louco? É. Quem que faz 401 gols pela seleção brasileira? Quem? Só ele. Agora vocês querem me agradar, né? É. Beleza. Tô bloqueando os dois do WhatsApp agora. Gente, para encerrar, eu queria a opinião de vocês, porque vocês são duas pessoas, além de referências, e Falcão é meu amigo particular, é um cara que eu tenho um baita carinho. Amandinha, poxa, você é uma simpatia e saiba que você tem toda a nossa torcida desde sempre, e agora que a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho mais, ainda mais. Mas vocês sempre foram pessoas de personalidade, que não fogem de dar a opinião, independente de qual seja ela. Eu queria que vocês falassem sobre dois assuntos, CBF e CBFS, né? Se é importante a CBF trazer o futsal para dentro da sua gestão, e Olimpíadas, né? Que, poxa, a gente está vendo o surf sendo reconhecido, é um lobby pelo futebol de salão. Eu sempre defendi, eu venho do futsal, acho que os maiores jogadores da história em algum momento passaram pelo futsal, é onde você pega mais vezes na bola, trabalha em espaço curto, habilidade, enfim. Queria opinião. Vamos dividir, vamos fazer o seguinte, fiquem à vontade. CBFS / CBF e Olimpíadas. Quem quer começar? Pode ir, Amandinha.
Então, eu vou falar de algo que, né, hoje em dia, como eu estou ainda, né, na modalidade, ainda em atividade, essa questão de CBFS e CBF, né? Eu penso da seguinte forma: a CBFS teve um momento que era essencial para os atletas, né? Tinha uma gestão que conseguia fazer com que os jogadores aproveitassem daquela gestão, tinha qualidade, colocava os atletas nos melhores hotéis, tinha premiação, tinha treinamento durante o ano. Isso é uma coisa boa, porque eu nunca vivi, né? Que a minha as pessoas da minha idade, da minha geração, nunca viveram. Porque quando eu cheguei, foi a época de decadência da CBFS e foi só ladeira abaixo e só perdendo patrocinador, principalmente depois que o Falcão se aposentou, aí que perdeu o patrocinador mesmo. E a gestão, ela foi, né, fugindo. Infelizmente, nós não temos mais a possibilidade de continuar na CBFS porque não tem mais recursos para atender a demanda que uma seleção brasileira, né, necessita, tanto ela masculina quanto feminina. Eu acho que a CBF hoje, né, é o órgão que deve pegar sim o futsal, porque tem os recursos necessários, tem, né, o apoio da FIFA, tem o patrocinadores gigantesco e acho que tudo que está acontecendo com o futebol feminino de crescimento é graças a pessoas que trabalham pelo futebol feminino lá dentro da CBF e eu acho que isso pode acontecer com o futsal feminino também, falando especificadamente agora do futsal feminino. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de apoiadores no sentido para fazer base, nós precisamos crescer a modalidade. E como isso vai acontecer? Tudo precisa de dinheiro, tudo precisa, né, de exibição, mostrar que a modalidade ela tem condição de ser vendida, ela é um produto, coisa que eu aprendi com o Falcão também, como que você vai botar um jogo na televisão que simplesmente teu time vai ganhar de 10-0, 15-0, a tua seleção vai ganhar dessa forma. As pessoas não gostam de ver jogo assim, as pessoas gostam de ver competitividade, e eu acho que isso, né, tem condições de ser feito aqui no Brasil, mas infelizmente com a CBFS hoje eles não têm os recursos, não têm a questão financeira organizada, praticamente não tem nada para fazer o nosso esporte crescer. Por isso que eu torço pra caramba para ter, né, essa como é que fala, essa transição de CBFS para CBF, para aí sim a nossa modalidade mudar de patamar e ser da forma que ela realmente merece. Boa. Você, craque. Vamos lá, bem rapidinho, Caião. Então, acho que a CBFS chegou no caos, chegou no limite, né? Não tem mais para onde correr. Os estatutos proíbem que ex-jogadores possam fazer alguma coisa. As pessoas que estão lá dentro, eu não vejo uma movimentação. As pessoas que estão lá hoje, eu não falo que tem más intenções como tinha antes, mas também tanto faz. Eu estou aqui na minha cadeira, vem aqui alguém me patrocinar, vem aqui alguém me ajudar. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que a única saída hoje para o futsal é ir para a CBF, porém, com uma gestão de pessoas que saibam lidar com o futsal. Então, hoje o futsal vai para a CBF, mas as pessoas que cuidam da relação CBF-futsal sejam pessoas do meio do futsal que tenham visão para fazer o esporte crescer. Você tendo condição, você tendo situação financeira agradável, você está sabendo fazer alguns eventos, pô, a geração nova, os jogadores não são conhecidos, traz a geração antiga, faz uma preliminar do jogo, faz um jogo um dia antes, traz Falcão, Lenísio, Vinícius, vamos fazer uma apresentação. Então você tem várias formas de trazer o público para cá e fazer eventos. Para isso você tem que ter estrutura. Então, e para ter estrutura e para entender de futsal, tem que ir para a CBF, mas aqui nesse guarda-chuva, pessoas que vivem o futsal. Aí eu acho que é a única saída. Sobre a Olimpíada, é um esporte que é da FIFA, tanto nós quanto o futebol de areia pagamos por não ser olímpico, por ser esporte que a FIFA tem essa detenção, né? Então, ainda mais nós, que a Copa do Mundo geralmente é no mesmo ano da Olimpíada, e a FIFA entende que se jogar a Olimpíada é um pré-mundial ou tampa um pouquinho o brilho do mundial. Então, para a FIFA não é interessante o futsal e o beach soccer jogarem a Olimpíada, então é mais uma questão política mesmo. Não é porque todo esporte é olímpico, o futsal não é. Não é isso, é porque a FIFA realmente
acha que se o futsal fosse olímpico, apagaria um pouquinho o brilho do Mundial de Futsal, que é uma coisa que às vezes eu acho que pode jogar um ano para frente, um ano para trás, mas é importante para a modalidade que o esporte seja olímpico. Perfeito. Opiniões de quem é o verdadeiro protagonista da modalidade. Estamos falando e, poxa, que orgulho, gente. Você poder fazer o Caioba Game Show e ter a personalidade dos 2 maiores atletas da história. Estamos falando, para você que não é muito familiarizado com o futsal, do Pelé das quadras e da Marta das quadras. Obrigado pelo carinho, obrigado por toparem participar do Caioba Game Show. Semana que vem a gente está de volta. Falcão, amigo, sou teu fã. Amandinha, um beijo. Que você continue brilhando nas quadras. Saudades, amigo.